Olá professor, olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou o professor Nicolas aqui de Blumenau, Santa Catarina. E nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição 2 agora desse quarto trimestre. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre a Bíblia, um livro atual. A lição 2 vai estar trabalhando com o tema A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Nesse trimestre a gente começou, a gente vai estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A gente sempre diz que a gente está estudando, mas especificamente sobre o que é, sobre o que fala, para que serve, de onde veio, para onde vai a palavra de Deus. Me empolga bastante estudar esses temas com os nossos adolescentes, poder ensinar. Essa revista ela tem uns temas bem legais que você pode estar trabalhando, alguns bastante práticos, principalmente depois da segunda metade da lição, vai ter umas aplicações bem legais. Essa é a primeira parte, talvez um pouco mais teórica, um pouco mais densa, um pouco mais de conteúdo, mas você precisa realmente ter certeza que os seus adolescentes vão entender, vão compreender, para que eles possam construir uma base sólida, firme, para depois estar construindo e aprofundando melhor os outros conteúdos depois. O texto bíblico dessa lição é Salmos capítulo 119, versículos 1 até o 12. O destaque dessa lição é: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só observar aos teus mandamentos. Salmos capítulo 119, versículo 9. Os objetivos dessa lição são ensinar o conceito da inspiração divina das Escrituras. Segundo, explicar qual a participação humana na escritura da Bíblia. E terceiro, conscientizar os alunos da importância de obedecer à Bíblia. Na primeira lição, a gente já conversou bastante a respeito da origem da Bíblia, como ela surgiu, como foi escrita, como que chegou até nós. E nessa lição 2, a gente vai estar focando bem especificamente num aspecto da Bíblia, né? O que a gente chama na doutrina da inspiração. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas como que os autores escreveram a palavra de Deus? Como que quem escreveu a Bíblia chegou a falar a palavra de Deus? E nós aprendemos que através da inspiração, Deus inspirou as Escrituras, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Tem uma sugestão dinâmica ali na sessão Quebrando a Rotina, depois eu sugeri mais uma conversa, um debate que você pode fazer com os seus adolescentes. Mas já vamos começando aqui o primeiro tema da lição. A lição começa falando a respeito um pouco mais a respeito da definição de inspiração. O que é inspiração? É muito interessante que a lição já começa dizendo: inspiração é uma daquelas palavras que todo mundo sabe mais ou menos o que significa, mas ninguém sabe explicar exatamente o que é. Faça o teste, pergunte para os seus adolescentes: o que é inspiração? Vocês sabem o que é inspiração? Eu imagino que todos eles vão dizer que sim, mas peça para eles, dê uma definição daquelas de dicionário de inspiração. E provavelmente eles vão ficar um pouco confusos, porque é uma palavra que tem vários usos, inclusive, e que muitas vezes pode significar uma miríade de coisas que às vezes pode nos deixar um pouco atordoados. Mas converse com eles, explique para eles. Eu peguei algumas definições no dicionário mesmo, no Michaelis. A primeira, ação de inspirar, meio óbvio. Segundo, força criadora. A própria lição fala ali, quando falam os poetas que têm as suas musas inspiradoras, ou algum artista que se inspira em algo para criar. Terceiro, influência exercida sobre a vontade de outra pessoa. Eu achei muito interessante essa definição no dicionário. Se você for entrar na Wikipédia a respeito de algum pensador, de alguém filósofo, de alguém que fez alguma coisa, muitas vezes vai ter as influências dessa pessoa, quem foram as pessoas que influenciaram essa pessoa que você pesquisou, e quais pessoas foram influenciadas por essa pessoa que você pesquisou. Desde antes, tanto o depois. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor. São várias coisas que vão nos fazer entender melhor o que é a inspiração. E aqui nós já começamos a lição conversando sobre isso. O que é a inspiração plena da Bíblia? O que significa quando a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus? Pense um pouco com os seus adolescentes. O que significa quando a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus? Será que a Bíblia é a palavra ditada de Deus? Será que Deus disse letra por letra? Chegou e disse para o autor: você vai escrever eu vou te falar uma coisa agora, então você anota isso do início ao fim. E ele chegou e disse letra por letra, espaço por espaço.
Será que foi assim? Ou como é que funcionou isso? Quando a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, ela está tentando dizer que ela é a revelação, que ela é aquilo que Deus revelou para nós. Você já parou para pensar, se não fosse pela palavra de Deus, como que nós poderíamos conhecer a Deus? Ora, a Bíblia fala que existem outras formas de conhecer a Deus, o que nós chamamos de revelação natural ou revelação geral. É a revelação daquela pessoa que olha encantada para a natureza, olha encantada para a criação, para o planeta, para alguma coisa, e olha numa situação de encantamento, encantado com aquilo que vê, ele diz, não, tem que haver um Criador por trás de todas essas coisas. Essa é uma forma de Deus revelar que Ele existe, dele revelar a sua bondade, o seu amor, a sua graça. Mas a palavra de Deus ela é a revelação que a gente chama de especial, a revelação oral de Deus. Quando Deus nos fala diretamente alguma coisa. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós devemos ir às Escrituras. Quantas vezes nós temos adolescentes ouvindo histórias, talvez até de Samuel, que ouviu a voz de Deus. Temos irmãos, talvez piedosos, que hoje ainda podem passar, talvez, por essa experiência. Mas se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós hoje devemos ir sempre, em todas as situações, às Escrituras. Deus pode falar de outras formas, é claro. É claro, a Bíblia fala que Ele pode falar através de profecia, de sonhos, de revelações, de palavras de entendimento. Mas a Bíblia deve ser o nosso cardápio principal, o nosso prato principal disso. É ela que deve nos alimentar, é ela que deve nos guiar e nos orientar. E ali a lição continua. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, isto é fruto do pensamento de Deus, e também ela também é santa, perfeita, imutável e eterna. A Bíblia é a palavra infalível de Deus, é a palavra correta, é a palavra que não pode ser provada falsa. É a palavra é aquilo que nós temos certeza do que Deus realmente quis dizer para nós. Todas as outras coisas que nós podemos conhecer de Deus devem sempre ser provadas através das Escrituras. Se contradiz as Escrituras, nós devemos sempre voltar para elas. E eu queria ter uma conversa nesse tópico com os alunos. O que outros pensam? E quando eu digo outros, eu estou falando talvez comunidades não cristãs, pessoas que têm dúvidas em questão fé cristã, ou talvez até são ateístas mesmo, os anticristãos. O que eles pensam a respeito da inspiração da Bíblia? Será que eles têm uma opinião formada? A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. O que aquele professor de filosofia cético que seu aluno tem? O que aquele professor de português que não sabe exatamente qual religião é a verdadeira pensa nisso? Quando alguma pessoa do mundo ouve isso, o que ele pensa a respeito da palavra de Deus? Qual é a visão comum que o nosso mundo tem hoje da palavra de Deus? E aí, pasmem, muitas vezes o mundo vai dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela realmente um livro importante, que ela é um livro especial e que provavelmente tem alguma coisa especial nela que elas não sabem identificar, mas que eles não acreditam que ela é a palavra de Deus. É um livro de sabedoria, é um livro antigo, uma literatura muito boa, que nos dá lições importantes para a vida, mas não, essa história de que ela diz que só a Bíblia é a palavra de Deus correta, que as outras religiões estão erradas, que não existe outra forma de você conhecer a Deus de forma completa, como nós podemos conhecer. E claro, quando eu digo de forma completa, não que nós podemos conhecer Deus por inteiro, mas nós conhecemos conhecer Deus de uma forma muito melhor e mais ampla através das Escrituras do que, por exemplo, através da revelação geral, através da natureza. Deus se revela através da natureza, mas não podemos conhecer do pecado, do juízo e da salvação através da natureza. Nós precisamos disso, da palavra de Deus, da Bíblia para isso. E o que o mundo pensa quando ouve alguém dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitas vezes ele vai dizer, nossa, mas isso é uma afirmação muito forte. É uma afirmação muito importante para você correr risco de estar de estar cometendo um erro, cometendo um engano. E se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus e outra religião for verdadeira? E se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus e todos seguirem os seus preceitos e de repente ela não for? Dizer que somente a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra revelada de Deus, hoje em dia é um pouco... eles têm receio. Mas nós devemos sempre buscar ter respostas.
Há pessoas que alegam que nem tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Talvez algumas partes, talvez alguma revelação. Mesmo alguns que se dizem cristãos hoje vão dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, mas você tem que reter. Houveram acréscimos, houveram alterações, houveram mudanças. Não! A Bíblia e toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Como diz ali em 2 Timóteo 3,16, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Converse com seus adolescentes a respeito de que dúvidas que podem surgir, argumentos contrários e quais respostas que nós devemos dar. Talvez você, professor, não saiba tudo. Você, professor, não precisa saber tudo. Talvez você vai ter medo de fazer alguma situação assim, uma sessão de perguntas assim, e, nossa, se o meu adolescente perguntar alguma coisa e eu não souber, descubram juntos, peçam misericórdia de Deus, ao Espírito Santo, e Ele vai guiar e vai orientar. E também pesquisem, estudem. Ora, há 2000 anos tem gente estudando a fé cristã e nós devemos subir um pouco nos ombros desses gigantes para ver até onde que a gente consegue enxergar. É muito difícil que algum adolescente seu vai fazer uma pergunta que não existe a resposta. Talvez você não conheça a resposta na hora. Mas dificilmente o adolescente vai surgir com alguma pergunta que não tenha resposta nenhuma e que, pronto, todos vão virar ateus. Não! Deus tem mantido e sustentado a fé cristã ao longo de 2000 anos. E as Sagradas Escrituras foram escritas através de 1500 anos. A gente pelo menos tem que dar um voto de confiança, porque para pensar que muito provavelmente 99,9% das dúvidas que possam surgir já foram respondidas alguma vez, e as que não surgirem, provavelmente Deus tem resposta, só nós devemos chegar até elas. E aqui nós vamos para o segundo tópico. Homens que elaboraram o manual do fabricante. Esse tópico vai falar a respeito do lado humano das Escrituras. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas ele contou com colaboradores humanos. O Espírito Santo guiou os autores. Converse com os adolescentes. De que formas que Deus pode ter revelado a palavra de Deus, aquilo que ele queria que fosse escrito para os seus adolescentes? Será que Deus ditou? Será que Deus falou palavra por palavra para cada autor? Será que... E como é que funcionou esse negócio? Você, professor, também sabe. Você já estudou as Escrituras, mas os adolescentes talvez não. Será que todos eles foram profecia? Existem umas partes onde realmente Deus profetizou, algum profeta profetizou e escreveu. Existem outras partes que não. Existem narrativas que Deus simplesmente chegou e mandou para tal autor, ele escreva para tal pessoa. Escreva a história do seu povo desde o começo da criação do mundo até os dias atuais. Foi o caso de Moisés. Então nós temos um Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué vai em boa parte continuar esse legado de Moisés e ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver muito disso. Mas se você for ver, nem toda a Escritura foi escrita da mesma forma. Outros foram escrever Escritura contando a história de Jesus. Ora, eles conheceram Jesus ou conviveram com pessoas que conheceram Jesus ou então fizeram pesquisas a respeito de Jesus, no caso de Lucas, e então eles contaram aquilo que Jesus disse, fez e falou. Para de onde veio, para onde foi, qual era o propósito dele, e através disso eles fizeram palavra de Deus. Outra vez o apóstolo Paulo, é muito interessante, ele ensinando as Escrituras do Antigo Testamento, ele mesmo fez a Escritura inspirada de Deus. Ao ensinar a palavra de Deus, aquilo que ensinou se tornou palavra de Deus. Através das cartas, talvez João descreve aquilo que ele viu no Apocalipse, é uma revelação, Deus mostra para ele e ele descreve aquilo que Deus nos mostrou. Também é a palavra de Deus. Existem várias formas. Converse com os seus adolescentes. Ali na página 3 aqui da lição do professor, tem uma atividade para os seus adolescentes fazerem. Os profetas recebiam a sua mensagem de Deus de várias formas. Correlacione a forma com o seu versículo correspondente. Tem que relacionar as colunas aqui. E aí vai ter em sonhos, provisões, voz audível, voz interior, revelações de anjos, milagres, lançando sorte, urim, tumim, revelação da natureza. Converse com os seus adolescentes a respeito disso. Leiam os trechos onde está escrito cada um. É muito legal, muito interessante. Perceba a diferença entre cada tipo de revelação que Deus deu para cada autor. Deus não trabalhou da mesma forma com cada autor. Deus trabalhou de forma muito peculiar e muito específica.
Isso que é lindo, isso que é maravilhoso. Deus não trabalhou com todos da mesma forma, nem todos tinham o mesmo background, o mesmo padrão de vida e o mesmo estilo de vida, o mesmo estudo, eles trabalhavam coisas diferentes, tinham níveis de estudo diferentes, eram pessoas diferentes, mas através de todos esses, Deus se revelou. Deus revelou a sua vontade, Deus revelou a sua palavra. E eu queria comentar, por que Deus falou através dos autores bíblicos? Por que Deus falou através de homens? Vamos pensar um pouco disso. Por quê? Faça um debate com os seus adolescentes. Por que Deus falou através de homens? Não tinha tantas outras formas. Será que ele não podia chegar e se mostrar simplesmente para todo mundo? Existe muita gente que muitas vezes vai dizer, por que Deus não pega e se revela para todo mundo? Por que ele não chega e aparece e vem aqui para realmente provar que ele existe, que ele é real e que ele é de verdade? Ora, a primeira conclusão que nós cristãos podemos chegar é que ele já fez isso uma vez e muita gente não creu. Nosso Senhor Jesus Cristo era o Deus Todo-Poderoso encarnado num ser humano e nós cremos nele, mas outros não creram. Então, quando muitas vezes as pessoas dizem, olha, por que Deus deu a Bíblia? Por que ele simplesmente não se revela para todo mundo? E nós já podemos dizer, olha, ele já fez isso. Inclusive, uma parte da Bíblia está falando a respeito de quando ele fez isso. É o Novo Testamento, não é? Mas por que Deus falou através de homens e pediu que homens escrevessem as suas escrituras? Para tornar mais compreensível e acessível para nós. É claro que Deus poderia fazer isso de muitas outras formas e ainda assim ser compreensível para nós, mas Deus fez questão de que a sabedoria divina passasse pela mente humana para que nós pudéssemos conhecer. É uma questão de acomodação, é como uma ideia muito grande que tem que ser colocada em palavras. A verdade divina que é infinita, é pura, perfeita, agradável, é gloriosa e que Deus precisa colocar aquilo em palavras que a gente possa entender e para isso ele faz passar por outras pessoas que foram como nós, que são como nós. Entende essa questão um pouco da acomodação? É muito interessante, é muito importante que a gente tenha sempre essa questão. Será que todos os escritores da Bíblia sabiam que estavam recebendo a revelação? Talvez nem todos, mas de toda forma Deus o fez e Deus falou. Talvez muitos autores não sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. Talvez alguns autores, alguns personagens, digamos assim, nem sabiam que iriam se tornar personagens do livro bíblico. Ora, Samuel, será que Samuel, o grande profeta de Deus, um homem temente a Deus e cuidadoso e reverente, será que ele imaginava que um dia a gente ouvia a história dele através da palavra de Deus? Eu imagino que não. Não foi ele que escreveu o livro dele, o livro de Samuel, até porque o livro de 2 Samuel conta uma história após a morte de Samuel. Mas, de toda forma, ele está ali. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo que usou pessoas. Conversa com os adolescentes. Existiram situações onde Deus usou seus adolescentes? Seus adolescentes foram guiados por Deus? A gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, porque pode dar a impressão de que quando nós podemos fazer coisas que são inspiradas por Deus, realmente, mas essas coisas não são palavras de Deus. Talvez o seu adolescente já foi usado em profecia, talvez alguma atitude, alguma ação que ele fez foi aquilo que alguém precisava no momento que a pessoa precisava. Você já não chegou e deu um abraço em alguém e a pessoa disse, como eu estava precisando disso? Irmão, irmã, Deus usou você para isso. Deus inspirou você para ter essa atitude. Palavras que talvez você tenha dito para alguém. E a pessoa disse, como eu precisava disso, como eu precisava ouvir isso. Nossa, eu estava pedindo uma confirmação para Deus até agora. E nessa conversa, Deus deu essa confirmação através de você. Talvez você já estava na cabeça para falar com aquele irmão há muito tempo, não sabia porquê, não sabia como, foi lá e falou. Talvez você não tenha hoje profecia, mas o Espírito Santo te incomodar para conversar a respeito de alguma coisa com tal pessoa. E Deus usou você para aquilo. Os autores bíblicos foram pessoas usadas por Deus. Você, o seu adolescente, tem se deixado usar por Deus? Deus não se limitou a usar pessoas na época dos tempos bíblicos. Ele usa pessoas ainda hoje. Ele fala para nós através de pessoas também ainda hoje. Claro, aquilo que nós fazemos hoje, o abraço que você dá, a palavra que você dá, a profecia que você entrega, a revelação que você tem, não é palavra de Deus do mesmo nível das Escrituras. Muito pelo contrário. Toda ação que nós achamos que é de Deus hoje devem ser provadas pelas Escrituras.
Porque a própria Bíblia fala que existem espíritos que não provêm de Deus. Existem situações que não provêm de Deus, e tudo que nós achamos que é de Deus deve ser sempre provado através do crivo das Escrituras. E nós já chegamos aqui no segundo ponto. O Espírito Santo inspirou esses homens. E eu coloco aqui, quem inspirou? O lado divino. A Bíblia é um verdadeiro milagre, inspirada por Deus, mas escrito por diversas pessoas ao longo de mais de 1500 anos, que possui tanta unidade, coerência em sua mensagem. Do início ao fim da Bíblia, nós podemos perceber que não existem contradições. Você talvez já tenha ouvido histórias de pessoas que foram ler a Bíblia para provar que ela era falsa e acabaram se convertendo. O que isso nos fala? O Espírito Santo inspirou as Escrituras, mas ele também testifica dentro de nós da veracidade das Escrituras. É uma via de mão dupla, entendeu? Ele inspirou, mas ainda hoje, quando nós lemos e quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, ele fala dentro de nós e revela a nós que aquilo é palavra de Deus, que aquilo é a vontade dele, que aquilo é a palavra dele para nós. O Espírito Santo ele nos fala e nos testifica. E aqui eu queria fazer uma conversa rápida com você. Inspiração é a mesma coisa que o profeta faz nas profecias? Será que as profecias que nós temos hoje... Irmão, eu sou pentecostal. Eu não sei você... Eu vou ter que presumir que você é pentecostal também, assim, e nem eu. E nós cremos hoje que Deus fala através de pregação, através de revelação. Pregação também, a pregação da palavra de Deus é tão importante quanto de revelação, de profecia, de palavra de entendimento. Mas será que essas coisas estão no mesmo nível das Escrituras? Ora, não. Tanto que a palavra de Deus diz que essas coisas devem ser testadas, que eu já falei antes. Mas essas coisas são todas abaixo das Escrituras. As Escrituras são um nível maior, e mesmo que uma profecia venha e seja da parte de Deus, seja testada da parte de Deus, ela permanece um nível abaixo. Ela deve complementar a palavra de Deus. Ela nunca pode ela nunca pode tentar dizer alguma coisa que a Bíblia não diz, falar alguma coisa que a Bíblia não fala, e muito menos ir contra aquilo que a Bíblia fala. Uma profecia não é uma ampliação do texto bíblico. Ora, nós não chegamos e ficamos anotando todas as profecias que vêm na igreja hoje para ficar citando no final da nossa Bíblia. Olha, nós temos aqui a Bíblia com 66 livros, mas veio uma profecia nova hoje, então a gente vai acrescentar. Imagine, você já parou para pensar qual o tamanho da Bíblia se a gente fosse fazer isso? Não, esses dons de profecia e de revelação não têm o mesmo peso das Escrituras. Nós cremos nessas coisas porque as Escrituras nos falam dela. Nós não devemos crer nas Escrituras por causa da profecia. A gente deve crer na profecia porque ela não contradiz as Escrituras, e principalmente porque a Bíblia nos diz que profecias existem. E aqui eu já vou concluir a nossa lição. Quando Deus inspirar você, professor, quando Deus inspirar o seu aluno, a sua aluna, permita-se ser usado. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. E... me assustei. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Que ao longo do tempo, ao longo do dia a dia, se permitam ser usadas por Deus, guiadas pelo Espírito para falar aquilo que Deus quer às pessoas. Nós precisamos ser cheios das Escrituras, cheios da Palavra de Deus, cheios de toda a Palavra de Deus. Nós precisamos aprender, entender, estudar, ensinar as Escrituras. Que nós possamos ser inspirados pelas Escrituras, porque elas são Palavra de Deus. Que pessoas possam conhecer o Deus verdadeiro através do nosso testemunho também. Que as pessoas possam olhar para nós e o Espírito Santo possa testemunhar dentro delas que nós somos irmãos e irmãs realmente que servem a Deus. Talvez o seu irmão não cristão, e você é a Bíblia que ele está lendo. Você tem cuidado para ser sempre inspirado pelo Espírito Santo e guiado por Deus? E uma coisa interessante para você conversar com o seu adolescente, e eu pessoalmente fico abismado. Existem religiões que dizem que um anjo do céu veio e trouxe um livro pronto para os seus autores. Eu citei ainda na aula passada, na lição 1, os islâmicos. Eles acreditam que um anjo trouxe a revelação, o Alcorão, a Maomé. Os mormons acreditam que o anjo Moroni trouxe umas pedras para o Joseph Smith e ele traduziu, deu a capacidade de traduzir. Não!
O Deus da Bíblia, ele agiu nos bastidores, ele agiu onde ninguém via, ele inspirou, ele mandou escrever, ele guiou pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e que assim foram profundamente usadas por Deus através dos séculos. E esse Deus não somente ao longo de 1500 anos, muitas vezes sem ninguém ver, sem as pessoas nem saberem talvez que aquilo seria escritura. Deus usou essas pessoas e trabalhou ao longo da história. Mas, principalmente, ele preservou também isso. Graças a Deus, nós temos um dos livros mais antigos do mundo e o mais confiável. A Bíblia é o livro mais confiável também no seu conteúdo. Existem muitas evidências de que a Bíblia nunca foi adulterada, que ela nunca foi alterada, nunca ninguém agiu de má fé e acrescentou coisas ou tirou coisas realmente importantes. Claro, existem traduções hoje que tentam nos enganar, são feitas por pessoas de má fé, mas no período onde ela estava escrita e até manuscritos mais antigos, nós podemos saber que aquilo é palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Professor, que Deus abençoe você e sua classe. Essa lição não tem tantos conteúdos, é uma lição para você tirar dúvidas com os seus adolescentes. Se você tiver a oportunidade, talvez sobrar um pouco de tempo, converse um pouco a respeito da lição anterior. Talvez se ficou alguma dúvida, eu imagino que o seu adolescente ele vai chegar em casa, ele vai pesquisar, talvez ele vai estudar, ele vai chegar com perguntas. Não deixe que os seus adolescentes saiam dessa classe com perguntas, saiam dessa aula com perguntas. E se sair com perguntas, e talvez você também saia com perguntas, pesquise, leve e incentive-os. A palavra de Deus ela é preciosa, ela é maravilhosa, ela é uma das melhores coisas que a gente pode ter nessa vida. Que Deus abençoe você, essa classe, que Deus abençoe você e da sua família, que Deus sempre esteja com você, que o Espírito Santo te use, te guarde, te inspire e te encha, para que você também possa ensinar esses adolescentes e inspirar esses adolescentes a confiarem mais nas Escrituras e serem mais usados por Deus. E até uma próxima classe.